Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Érico, professor de produção textual, de redação, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a atividade avaliativa de produção textual. Nós já conversamos sobre ela na nossa aula remota pelo Google Meet. Só que aqui eu vou fazer um vídeo explicando novamente, como será essa avaliação e o que a gente vai produzir, Então, lembrando que a ideia dessa avaliação é justamente falar sobre as fanfics, Escrever sobre fanfics. Bem, aí muito aluno não sabia o que era fanfic, Teve dificuldade. Professor, o que é isso? Onde é que está esse texto, Eu nunca vi isso, nem em livro. Pois é, as fanfictions, elas pertencem ao mundo digital, vamos dizer assim. Na verdade, ela surgiu no mundo físico, no mundo físico, mas o mundo digital fez com que esse texto, esse gênero textual, ele se expandisse, tá certo? Então, para você que ainda não entendeu o que é uma fanfic, eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Então, fanfic ou fanfiction são ficções criadas por fãs, ou seja, ficções são histórias inventadas, tá? Inventadas com base na realidade ou não, tá certo? Então, são ficções, Fiction em inglês, ficções narrativas criadas por fãs que utilizam uma história que já existe ou personagens de um determinado trabalho, Por exemplo, jogador de futebol. Então, você pode criar uma história baseada na vida desse jogador ou então inventar uma história em que o jogador de futebol é o personagem principal. Lembrando que esse jogador seria o fã, Os fã não, desculpa, o ídolo daquele fã, beleza? Então é isso. São ficções criadas por fãs que utilizam uma história ou personagens de um determinado trabalho já existente para criar sua própria história baseada nele. Então, eu sou fã de uma minissérie, de um seriado, tipo The Good Doctor. Ou então, esses seriados famosos aí, Black Mirror, tá certo? Ou então, de um filme, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Velozes e Furiosos, Então, você pode pegar aquela narrativa, escolher um personagem que você gosta mais e assim criar uma nova história baseada nessa história que você é fã, ou nesse personagem, ou nessa personalidade famosa lá que você é fã, certo? Então, a história original pode ser um romance, uma série, um filme, ou mesmo uma relação entre famosos, tá? Você pode colocar dois famosos aí dentro de uma mesma história, tá certo? Então, basicamente é isso. Fanfiction ou fanfic, né? São essas histórias criadas por fãs de determinado produto cultural, de determinada personalidade em que você inventa, ou você continua uma história, o que você gostaria de saber é de ter uma participação mais forte. Então existe, pessoal, uma grande comunidade na internet que produz esse tipo de material, tá certo? Que são as fanfics. Então, a ideia aqui da nossa atividade é fazer você mergulhar nesse universo, tá certo? Mas, professor, por onde é que eu começo para ter acesso a essas coisas, já que elas estão na internet? Isso é pago ou não? Bem, galera, não é pago, tá? Não é pago. Você participa dessas comunidades, você lê esses textos, e você também escreve os seus, tudo pela internet, tá certo? As suas fanfics, você escreve tudo pela internet e de modo gratuito. Mas como é que seria isso, Você me pergunta, professor, eu queria, gostei dessa ideia. Então, nós pensamos em dois aplicativos que trazem justamente esse tipo de texto, Esse gênero textual que é a fanfic, tá bom? São os aplicativos Wattpad e o aplicativo Spirit Fanfics. Bem, o Wattpad ele é conhecido mundialmente, pessoal. Ele é usado por milhares de pessoas que gostam de ler e que gostam também de escrever. Então, o Wattpad, ele é uma espécie de rede social para quem gosta de ler e de escrever, Lá você vai encontrar
textos de pessoas anônimas ou de pessoas que já se tornaram famosas por escrever determinadas histórias, tá certo? O Spirit Fanfic, ele também tem esse mesmo espírito, né? De fazer o leitor encontrar textos interessantes, textos que gosta, e também torná-lo um escritor amador, vamos dizer assim. Tá certo? Então, a ideia é justamente essa. Primeiramente, você cria a sua história no papel, tá? Escolhe lá a música, ou filme, ou personagem, ou a personalidade e você vai criar aquela história de ficção, né? Você vai criar uma história com início, meio e fim, personagens, o personagem principal que vai viver uma situação, uma aventura, um relacionamento amoroso, né? Pode ser uma história de comédia também, engraçada, tá? Quem vai definir isso é você. Depois de escrita essa história no papel, você vai baixar ou o aplicativo Wattpad ou o aplicativo Spirit Fanfics, tá? Pode ser um deles, tanto faz. Você baixa, faz o seu cadastro e aí você tem uma parte do aplicativo em que você pode escrever suas histórias. E o legal, você pode formar um livro, né? Você começa lá com a capa do livro, com o nome da história e logo em seguida vem os capítulos. O que a gente pretende aqui nessa atividade é fazer o primeiro capítulo desse livro que você, né, pode continuar ou não. Tá? O interessante é que nós tenhamos pelo menos a primeira fanfic, ok? Então, além de te mandar essa dica, eu também vou entregar para vocês fanfics que eu acho bem bacana, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos fazer essa bela atividade, uma atividade bem motivadora para ver se você vira lá um grande escritor. Tudo bem? Então até mais, pessoal.